esse avanço do analfabetismo científico, para ficar usando a expressão do Sagan. Então, portanto, tem essas superstições anticientíficas de volta, em crescimento, e também um outro aspecto, que é uma sociedade que mais e mais vai se tornando manipulável no concernente a uma pauta conservadora, a uma pauta de um conservadorismo moral, que traz de volta toda a ignorância em relação ao que a ciência produziu, não é? Nesse âmbito. Então, quando nós aqui estamos falando de uma manipulação pela pauta do conservadorismo moral, nós estamos abordando coisas como racismo, homofobia, sexismo, dominação masculina, né? Etc. Por que razão? Depois do advento das ciências humanas moderno-contemporâneas, na segunda metade do século XIX para cá, nossa, ninguém pode ignorar o que a antropologia, a sociologia, a filosofia, a história já disseram sobre sexualidade e gênero. Não pode mais ignorar o que já se desconstruiu da ideologia racista. Né? Não se pode mais ignorar, não é? A propósito do fenômeno da dominação masculina e da opressão às mulheres. Porque a antropologia, a sociologia, a filosofia, a história já produziram montanhas de obras para explicar o quanto isso são engendramentos sociais, culturais, históricos, e que ninguém, a par da ciência, vai estar falando de superioridade racial, inferioridade racial, não é? Raça superior, raça inferior. Ninguém, a par da ciência, vai estar sequer falando de raças como existindo. Menos ainda que há uma que é superior, outra é inferior. Ninguém, a par da ciência, vai estar falando que existe uma essência masculina, uma essência feminina. A essência masculina é o campo da razão, da atividade pública, do domínio. A essência feminina é o doméstico, é o cuidado, é a sensibilidade. Já mandamos todas essas ideias ideológicas para a lata do lixo da história. Ninguém, a par da ciência, vai estar falando que gays, transexuais são anormais, pervertidos, uma doença, uma patologia. Ninguém, a par da ciência, vai estar falando mais disso. Porque já temos séculos de conhecimento científico estabelecido que já tratou de dizer: isso é ignorância. Isto é simplesmente... Eu vou usar a palavra do Sagan, pelo menos na tradução. Isso é um emburrecimento da sociedade. É um emburrecimento dela. Não é? E aí, não vou poder me demorar em nenhum desses temas. Todos estão compreendendo, não é? Então, o cenário de uma extrema-direita que volta, não é? Dizendo em nossos países, como o Trump está fazendo agora, não é? Tira direitos de trans, impede os transitar nas Forças Armadas, não permite que possam atuar, demite, etc. Perseguindo as universidades e outras instituições com respeito ao tema da diversidade. Hoje mesmo saiu a notícia, a Universidade de Harvard recebeu, né, ocorreu uma ameaça de um corte de recursos bilionário, não é? Porque não aceitou a ideia de retirar o que eles estão chamando do tema da diversidade. Essa coisa ridícula, né? De a diversidade, não aceita trabalhar com o tema da diversidade. Então, é um eufemismo, não é? Para não falar das coisas, porque por essa palavra diversidade está se falando aí das discussões que gays, transexuais, lésbicas e as minorias étnicas, e sobretudo o agrupamento negro, que é um dos maiores dos Estados Unidos, obrigaram a sociedade a ter que enxergar, a reconhecer a existência dessas pessoas em seus direitos. E aí a universidade, que produz conhecimento sobre isso, e há muito já esclarece, há muito já diz, não tem o menor sentido, não tem a menor razão de ser,
de seres humanos estarem sendo inferiorizados por suas escolhas sexuais, por suas identidades de gênero, por sua pertença étnico-cultural. Rebaixamento, humilhação, marginalização, exclusão, isso são equívocos, não é? Humanos, são estruturas de opressão, são violências que têm que acabar. Isso não tem o menor fundamento. Ora, uma universidade que produz ciência para dizer isso, ela é reprimida. A ela é subtraído os recursos. Isso não pode ser dito. Estamos, de fato, com uma máquina, não é, violentíssima, né, de produção do obscurantismo. O Emmanuel Macron falou de uma internacional... Não, ele não falou... Foi. Uma internacional reacionária. Achei que ele foi super feliz na tirada. Estamos com o advento de uma internacional reacionária. As internacionais comunistas, você sabe da história, primeira internacional... As internacionais comunistas não progrediram, elas colapsaram, coitadas, né, com o ideal da revolução comunista, socialista, etc. Pois bem, vemos nascer em nossa época a internacional reacionária. Eu achei feliz a ideia dele. É equivalente a, poderíamos chamar de uma cruzada reacionária. Estamos com uma cruzada reacionária, não é? Com a contribuição do Leonardo Domingos, que é meu orientando de doutorado na filosofia, ele... Vendo eu anunciando a palestra, preparando, ele me mandou um documento interessantíssimo. Nos Estados Unidos há um movimento hoje, pasme, que se nomeia Iluminismo das Trevas. Isso é um oxímoro, né? Não tem como, Iluminismo das Trevas. Mas eles assim estão se chamando. E eles mesmos oferecem como alternativa ao movimento Iluminismo das Trevas a ideia de um movimento neo-reacionário. Eles estão assumindo com todas as letras, que o movimento é para fazer sucumbir o esclarecimento, não é? O conhecimento teórico, filosófico, científico esclarecedor. Então, superstição, manipulação da pauta moral e uma terceira coisa, entre outras tantas que poderia ser explorada, mas que eu vou explorar só essa terceira, que é uma desenvolvida muito bem pelo britânico Mark Fisher no livro Realismo Capitalista. Esse livrinho importante, que ele vai dizer que hoje, né, o capitalismo consegue impor uma ideologia segundo a qual só há um jogo a jogar, o jogo do capitalismo. Não há mais nenhuma alternativa. E é assim que o subtítulo do livro é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. No texto, Mark Fisher, né, vai dizer que nós estamos vivendo numa atmosfera social, uma atmosfera cultural, uma atmosfera política, que a ideia apresentada é essa. Não há senão um jogo a jogar, que é o jogo do capitalismo. Então, nisso, não há que se falar de utopias, não há que se falar de transformações, não há que se falar de mudança de nada, não é? Não há alternativa ao capitalismo. Bem, ora, isso joga a favor da extrema-direita. Todavia, nessa estranha esquizofrenia que é, agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a junção de uma direita técnico-digital que imagina as sociedades mundiais todas controladas pelas big techs, pela inteligência artificial, não é? Tipo, antecipando um futuro luminoso, totalmente tecnologizado, e economistas nacionalistas que sonham com a volta de um industrialismo que não tem a menor condição de voltar a existir, que é os ideais dos republicanos americanos hoje. A ideia de que os Estados Unidos precisam sair dessa ordem globalizada e voltar a uma indústria nacional, né, que aí vai retornar os empregos, vai deixar de estar subordinada aos ditames
das leis internacionais do comércio, daí essa onda do tarifaço agora, etc, etc. Não é? Novamente, a tentativa de juntar coisas que são díspares, próprio dessa esquizofrenia cognitiva, moral e política que há pouco eu estava falando. Não é? Então, alguns analistas, né, desde o Fischer a uma professora de ciência política que se chama Wendy Brown, que é professora de ciência política da Universidade da Califórnia, vão observar especificamente agora esse momento nos Estados Unidos, dizendo que essa junção da direita técnico-digital com esses nacionalistas econômicos tem conseguido fazer, ou eles buscam fazer, primeiro fazer que a maioria social não se oponha à democracia. Não há oposição à democracia. Por quê? Porque a democracia vai ser entendida nesse espírito próprio do neoliberalismo, não é? É evidente, dessa corrente que comanda isso, como sendo o espaço em que liberdade é consumida. Então a democracia é o regime da liberdade, e liberdade é para consumir. Não é? Então, primeiro isso. Então, essa maioria não se opõe à democracia, que é uma coisa bem curiosa. Não se opor à democracia significa, de um lado, poder estar livre para consumir, de outro, poder dizer o que quer, que é o mito da liberdade de expressão. Altamente manipulado nessa ideia de que se a sociedade é democrática, ela tem que assegurar a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão é insultar, humilhar, ser racista, homofóbico. A gente escuta isso muito no Brasil. O segmento bolsonarista a dizer, patético, né? Que estamos sob uma ditadura, etc. Há pesquisas de sociólogos nos Estados Unidos dizendo que um segmento da sociedade americana responsabiliza o Biden pela eleição de Trump, acusando o Partido Democrata de ter estabelecido uma censura à liberdade de expressão nos Estados Unidos. O que é censura à liberdade de expressão nos Estados Unidos para eles? É aquela sociedade que começa a dizer, olha, racismo é moralmente indefensável. Homofobia, isso não é admissível. Isso é censura. Os democratas teriam sustentado essa censura à liberdade de expressão. E a vingança foi eleger Trump. Há um segmento da sociedade que assim se coloca, não é? Então, não há oposição à democracia. Ninguém pense que esses eleitores do Trump o elegeram para ter um ditador governando. Não foi. Não é a eleição de um homem político que vai estabelecer um regime autoritário. Não foi. Não se opõe à democracia, mas é transformar a democracia dentro dessa ideologia do realismo capitalista que diz o Fischer, nesse ambiente que é consumir livremente e dizer o que vem na cabeça livremente, ainda que isso implique uma ofensa à dignidade do outro. Então, muito bem. Então, com os avanços da direita e da extrema direita, os analistas, esses que eu citei, né, a Wendy, por exemplo, né, vão dizer que a esfera da política vem se tornando a terra arrasada da desilustração, do iliberalismo, não é? Do obscurantismo e do autoritarismo. Porque, malgrado a ideia de conservar a democracia, mas a dominância obscurantista, ela traz um autoritarismo social. Não é? Porque o que não é esse obscurantismo é perseguido, é silenciado. Que é mais autoritário do que dizer a uma universidade que ela não vai ter recursos para pesquisa, porque ela está pesquisando o que é proibido? Mas isso é feito como uma política de governo. Envio as verbas ou não envio? Não parece autoritário, né? Mas é profundamente autoritário, não é? Muito bem. Uma outra coisa que é ofertado, né, como ideologia pela extrema-direita, que se vale do analfabetismo científico, sempre isso, é a ideia de que eles são antissistema. Aqui também, né, tem essa narrativa pelos bolsonaristas. Eles são antissistema. Olha que loucura, não é? Um segmento político que diz, nós somos anti o sistema. O sistema, então, passa a ser uma coisa metafísica, do tipo,
tem aí uma classe, tem um Estado, um poder político que tudo faz, não é? Para seus interesses, tem algumas camadas que se beneficiam desse sistema. Nós somos antissistema. Qual é a ideia do antissistema, né? Que aparece no discurso da extrema-direita. Se são antissistemas, seria o quê? Seriam anticapitalistas? Não, não são anticapitalistas. Seriam anti-Estado? Não são anti-Estado. Então é antissistema. O que é o sistema que eles são contrários? Não é? Tanto Mark Fish como o N. Brown vão dizer, na verdade, a extrema-direita, seu obscurantismo e o neoliberalismo não são contrários ao Estado per si. Não são contrários ao Estado per si. São contrários ao estado de bem-estar social. São contrários ao Estado que, reconhecendo que a sociedade ela é uma sociedade de desigualdades e desigualizadora, pensa de ofertar políticas para minorar aquilo que é produzido pelas desigualdades e, portanto, programas para vulneráveis. Aí, em cada país seus programas, renda mínima, Bolsa Família, cotas, programas para minorar desigualdades. A extrema-direita, não é? Esses nacionalistas econômicos neoliberais vão todos apropriando-se da ignorância científica, dizer que esse estado de bem-estar social ele deseduca os indivíduos moralmente, os deixam irresponsáveis. Não vão trabalhar, vão viver a vida toda às custas do Estado. Todo mundo escutou isso aqui no Brasil, não é? Então, essa ideia de que moralmente, é uma vertente conservadora na moral, moralmente as políticas do Estado de bem-estar social deseducam os indivíduos. O que é que se faz então? Suprime essas políticas, que é o Estado de proteção social. E no lugar você vai ter um Estado que é apenas o Estado da segurança, da repressão, de alguma regulação no mercado. Quando os poderosos do mundo, os ricos, acharem por bem que ele intervenha, ou como também denunciam esses autores, curiosamente, a mesma população que nega a ciência e que não quer esse estado de bem-estar social, porque diz que ele é deseducativo, quando tem a pandemia, como tivemos a pandemia da Covid, todos esperam que o Estado resolva os problemas. Que é outro elemento da esquizofrenia cognitiva, moral e política de nossa época. O Estado tem que ser mínimo. Um Estado que tem políticas deseduca. Não acreditamos na ciência. Ok, não confio no SUS, o SUS não presta, e mais coisas públicas não prestam. Quando alguma coisa dá errada no público, essa mesma sociedade aparece para cobrar o poder público de resolver. Não é assim? Nós não fazemos isso? Tem um problema na cidade. Cadê o prefeito? Ah, não tem o prefeito. Tem um problema. O governador é um ente que está virtual. Ele vai ser acionado na hora que as coisas derem erradas. Mas ele não pode estar em cena com protagonismo, com suas políticas, com seus programas, não é? Educando, fazendo valer a ciência, não é? Eu diria que esse assunto dessa esquizofrenia cognitiva, moral e política, nos nossos dias, trazido por ascensão da extrema-direita, que usufrui e incentiva a ignorância científica, é algo muito sério, e que nós temos que pensar isso daqui por diante com muita seriedade, não é? Então, com os favores da internet, eu vou já caminhando para abrir para o debate, com os favores da internet, não é?
É evidente, não podíamos deixar de falar de internet, porque tudo isso, na verdade, acontece nos dias de hoje com os favores da internet, da inteligência artificial. Quando a gente fala de internet, está falando de redes sociais, etc., algoritmos, não é? A própria existência da internet produz, sem que isso seja espontâneo, isso é produzido, produz a ideia de que temos uma sociedade mais esclarecida, mais informada, não é? Com acesso ao conhecimento, porque a internet é essa grande biblioteca universal, né? Que nela se acessa tudo, se acessa o conhecimento. Ora, de fato, não é disso que se trata, não é? Na verdade, a internet, ela não é por si só, esse lugar de um conhecimento universalizado e democratizado. Sabemos que não é, não é? Primeiro, quando a gente acompanha pesquisas, investigação sobre o que tem sido essas redes e essa grande rede mundial, né, a web, etc., não é exatamente de conhecimento que se trata, né? É a difusão, é a reprodução de ignorância, de pensamento ignorante, não é? De algo que é tudo menos conhecimento científico, não é? Então, a internet, nesse sentido, ela é um canal que, para a extrema-direita, nessa sua política de produzir o obscurantismo, se torna uma das ferramentas privilegiadas. Não sem razão, no debate político a gente escuta todo o tempo, não é, a esquerda, os segmentos de esquerda a dizer que a direita trabalha muito bem com as redes sociais, a direita trabalha muito bem com a internet, a esquerda não sabe trabalhar. Verdadeiramente há um uso, né, da rede social, das redes sociais, da internet, pelo segmento da direita e da extrema-direita, que facilita bastante bem esse seu trabalho. Mas, aí, fazendo valer uma teoria da ideologia, não se trata aqui de atribuir a manipulação da internet ou a manipulação de redes sociais essa ascensão da extrema-direita. Não é assim. É que a extrema-direita, usufrui, não é, de um analfabetismo científico que graça na sociedade, não é? Então, portanto, está em redes sociais, está em internet, usufruído da ignorância científica, é algo que se retroalimenta, não é? Mas não é uma produção direta de uma presumida manipulação, não é? Não se trata disso. Não é que a direita ou a extrema-direita tem a competência de, usando redes sociais, algoritmos, internet, produz o analfabetismo científico. Há um analfabetismo científico na sociedade que, no seu conjunto, a internet reforça, alimenta. E isso serve aos propósitos de um segmento político que incentiva o obscurantismo, usufrui dele, não é? Nisso eu estaria dizendo assim: com todo o ceticismo da ciência ou da filosofia, há o que ser feito, há algo que podemos pensar em fazer, e nesse sentido, algo que podemos pensar de fazer, se é para manter o diálogo sobre o assunto da ciência, é buscar fazer que, efetivamente, o modo científico de pensar alcance o maior número sempre de pessoas em nossas sociedades. Tornou-se um desafio gigantesco para nós, que estamos no ensino, que estamos nas universidades, não é? Porque nós estamos concorrendo com uma escola paralela, que é essa escola chamada internet, já nos primeiros anos de vida de todos. Estamos concorrendo com essa escola paralela. Como outro dia, a nossa escola paralela era a televisão. Mas eu, no meu modo de dizer,
eu tenho dito que, na verdade, esse tipo de dispositivo, celulares e smartphones, nada mais são do que TVs em miniatura. São pequenas televisões. E mais ainda numa sociedade em que o analfabetismo científico é gigantesco. O autor falava de 95% da sociedade norte-americana. Gente, nossos trabalhadores analfabetos, nossa gente analfabeta relativamente à ciência, vê isso aqui como uma TV. É para ver, é ver imagens. Não compreende tudo, não consegue ler. Se for texto, não compreende. É imagem, é uma televisão, é diversão. É uma diversão, não é? Que cumpre seus efeitos, não é? Nem tudo é texto, nem tudo é um discurso para ser compreendido, não é? Mas captura, não é? Anestesia, né? Nessa captura pelas imagens também, não é? Produzindo o que nós poderíamos chamar de uma servidão voluntária, não é? À escala planetária, uma profunda servidão voluntária, não é? No sentido de aceitar a dominação política e social sem a menor consciência de fazê-lo, não é? Mas dominado, não é? Encantado, não é? Encantado, não é? Dominado pelo encantamento. Então é isso. Essas eram as ideias para a gente conversar agora, não é? Eu acho que tem que ficar à disposição da luta. Não tem que sucumbir. Não temos que sucumbir, não é? Mas que se trata de uma luta desigual, se trata, não é? Quando você tem um governo que claramente diz não tem para que recurso da universidade se ela vai fazer isso, já há uma política clara de impedir. No Brasil não chegamos a isso. Mas não significa dizer que amanhã a população, não é? Da servidão voluntária faça essa escolha e não tenhamos também governos autoritários, mesmo dentro da democracia, também perseguindo nossas universidades dessa maneira. Ainda que seja isso, todavia, essa escola paralela que se chama a internet, não é? Que navega no obscurantismo e favorece o obscurantismo, faz com que nossa luta seja bastante desigual. Acho que essa é uma das questões mais sérias hoje, e nesse sentido, nós que somos da banda acadêmico-científica universitária do mundo, acho que temos que pensar, inclusive, em modos de divulgação científica que faça que a nossa comunicação ela se popularize, a nossa comunicação ela possa ser apropriada muito mais na sociedade, muito mais pessoas. Bom, era isso, obrigado.